Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, aqui, professor Guilherme Lemos, seu parceiro fiel, que tem como objetivo, óbvio, multiplicar as tuas chances de aprovação. Vamos trabalhar mais uma aula da disciplina de atualidades. Hoje, a gente inicia um especial Brasil. Exatamente. Vocês devem ter observado que o nosso primeiro tema foi pena de morte e o caso Marco Ache. Óbvio, envolve um conterrâneo brasileiro, nós contemplamos naquela aula. Entretanto, as duas aulas seguintes, Grupo Radical Sunita Estado Islâmico, Charlie Hebdo, Liberdade de Expressão versus os limites do humor, foram temas mais ligados a atualidades gerais. Hoje eu queria trabalhar com vocês um tema de relevância nacional e que com certeza deve fazer parte da sua agenda de estudos, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar a saúde pública no Brasil. Crises, revoltas e incertezas, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de pontuar algo para vocês. Outubro de 2014, na cidade de São Paulo, na nossa maior megalópole, foi realizado o Fórum Nacional sobre Saúde no Brasil. Quem estava presente? O ministro da Saúde, de nome Arthur Quioro. Extremamente interessante o momento, vários mantenedores de hospitais públicos do país, enfim, diretores das redes de planos de saúde privados, realizando perguntas ao ministro, enfim. Saibam que Arthur Quioro substituiu o Alexandre Padilha, que foi concorrer ao governo do estado de São Paulo, enfim, não obteve êxito. Geraldo Alckmin conseguiu, enfim, um segundo mandato. Arthur Quioro fez alguns apontamentos com relação à saúde pública no Brasil que eu achei muito interessante. Lembrem-se vocês que a saúde no Brasil está em evidência. Muitas reportagens nas últimas semanas têm mostrado, inclusive, o funcionamento de muitos postos de saúde e o quanto o Brasil tem desafios nessa área tão importante para o desenvolvimento econômico e social da nossa nação. Tá certo? Gostaria de colocar para vocês quais foram os 3 aspectos básicos citados pelo ministro da Saúde. Galera, os grandes desafios são, vocês devem reconhecer, primeiro, a deficiência na estrutura física. Segundo, a falta de disponibilidade de materiais, medicamentos e equipamentos. E, por último, a chamada carência de recursos humanos. E aí você pergunta, Guilherme, esses são os desafios na área da saúde? Sim. Deficiência na estrutura física, falta de disponibilidade de equipamentos, medicamentos e materiais e carência de recursos humanos. Gostaria de começar com o quê? Óbvio, a distribuição de profissionais de áreas afins da saúde, principalmente da questão envolvendo a distribuição dos médicos. Observem vocês como o ministro da Saúde teve um posicionamento compreendendo mais a realidade do nosso país. O ministro citou que no Brasil a distribuição de médicos faz com que nós tenhamos regiões africanas e europeias no nosso país. E aí você pergunta, Guilherme, o que ele quis dizer com isso? Ora, vocês sabem que o Brasil é um país com aproximadamente 400 mil médicos. Tá certo? Em torno hoje de 388 mil. Nós temos um poder de formação, pelo menos as escolas médicas, as faculdades médicas, têm um poder de formar 15 mil médicos aproximadamente por ano. Entretanto, vocês sabem que há uma discrepância relacionada à distribuição desses profissionais. Ora, quais seriam as regiões africanas, entre aspas, de acordo com o ministro? Ora, 2 estados, Maranhão e Piauí. O que significa serem regiões africanas? A proporção de médicos para cada grupo de 1.000 habitantes nesses estados é insuficiente.
Maranhão e Piauí, por exemplo, tem uma média, galera, estarrecedora. Menos de um médico para cada grupo de 1.000 habitantes. Aí você pergunta, Guilherme, menos de um médico, o que isso significa? Que muitos municípios desses dois estados, as populações destes, têm que se deslocar para outros municípios que tenham médicos. Ok? Isso é extremamente interessante. Então, Maranhão e Piauí seriam as regiões, entre aspas, africanas em relação à distribuição dos médicos. Menos de um médico para cada grupo de 1.000 habitantes. E quais seriam as regiões europeias? Rio de Janeiro e Distrito Federal. O que é que significa isso? Possuem a maior proporção de médicos para cada grupo de 1.000 habitantes. No caso específico dos dois estados, mais de 3 médicos para cada grupo de 1.000 habitantes. Galera, chama atenção essa má distribuição dos médicos no Brasil. Não esqueçam que 75% dos profissionais estão na região Centro-Sul. E quando você vai para as regiões Norte e Nordeste, você tem uma discrepância. Você já tem um número insuficiente para cada grupo de 1.000 habitantes, tá bom? Alguém pode perguntar, mas Guilherme, isso passa também a melhoria do sistema de saúde pública no Brasil pelo maior investimento. De fato, investimento tem que ocorrer. E aí vocês perguntam, quanto o governo federal gasta na área da saúde? Bem, 3,4% do PIB, do Produto Interno Bruto, que é a soma da riqueza de um país, durante um ano, bem como a remessa de divisas de imigrantes brasileiros que também entram nesse total. Lembrem-se vocês que o Brasil é a 7ª economia global, com um PIB de aproximadamente 3 trilhões de dólares. Então o Brasil investe 3,4% do PIB na área da saúde. Muitos devem estar comentando, Guilherme, pouco. Eu acho que esse investimento é insuficiente. Não esqueçam que desde 1995 os investimentos na área da saúde nunca sofreram um decréscimo. Muito pelo contrário, desde 1995 nós registramos um aumento no total de recursos destinados à área da saúde. Mas é óbvio, os investimentos ainda são inferiores àqueles feitos pelo setor privado. Tá certo? Quais são os gargalos do Sistema Único de Saúde atualmente? Já já falaremos sobre a história da saúde pública no Brasil. Galera, o Sistema Único de Saúde hoje ampara, saibam, o Brasil possui a 5ª maior população do mundo. Nós temos atualmente mais de 202 milhões de habitantes. Só para vocês terem uma ideia, 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Maior sistema público universal de saúde no mundo. Tá bom? E aí vocês podem perguntar, Guilherme, quais seriam os gargalos? Bem, além de amparar tanta gente, o Sistema Único de Saúde realiza mais de 1,5 bilhão de consultas. Entretanto, uma das grandes dificuldades do Sistema Único de Saúde diz respeito à questão das cirurgias. O número de cirurgias realizadas pelo Sistema Único de Saúde está estagnado. E outro ponto que chama a atenção é a remuneração dos médicos dentro do Sistema Único de Saúde. Os Conselhos Regionais de Medicina e os Conselhos Federais de Medicina colocam que a remuneração ainda é muito defasada dos médicos no sistema público. Tá bom? Então chama a atenção esses gargalos aí envolvendo o Sistema Único de Saúde. Guilherme, e a história do mesmo? Você coloca-se numa posição um pouco a favor do Sistema Único de Saúde? Você de fato defende esse sistema? Muito. Por quê? Porque a saúde é um bem maior entre os direitos fundamentais. E a nossa Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, define que a saúde é um direito de todos. E no artigo 198, que ela é dever do Estado. Então eu acredito sim num sistema público universal. E lembrem-se vocês que muitos países do mundo copiam a ideia, o modelo do Sistema Único de Saúde, porque foi uma experiência extremamente avançada. E, enfim, a principal diretriz do Sistema Único de Saúde é a participação popular.
Então eu acredito que essa ampla participação de movimentos sociais na construção do Sistema Único de Saúde é muito importante. Reforça o caráter democrático da nossa nação, tá bom? Um pouquinho da história da saúde pública no Brasil. Galera, vocês sabem que 2 leis orgânicas vão criar o Sistema Único de Saúde. Vou deixar elas para citar já já. Aí você pergunta, antes do SUS, Guilherme, década de 70 e 80, vigorava qual sistema no Brasil? Galera, vigorava um sistema chamado INAMPS. O INAMPS nada mais é do que o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Vai aparecer aqui, tá bom? Uma imagem mostrando uma carteirinha de um beneficiário pelo INAMPS. Vocês observam que tem um número do PIS. E vocês sabem que esse número geralmente está presente em que documento? Carteira de trabalho. O que significa dizer que nas décadas de 70 e 80 só tinha um atendimento básico de saúde, pelo menos na esfera pública, aqueles que pagavam previdência social. Ou seja, trabalhadores formais com carteira assinada e seus dependentes. Ok? E aí você pergunta, Guilherme, os outros milhares? Muitos desempregados, inclusive. Galera, não esqueçam, deveriam procurar qualquer outro tipo de serviço ligado à saúde, inclusive particular. Mas o INAMPS só cobria aqueles que pagavam a sua previdência, trabalhadores formais e seus dependentes. E aí você pergunta, Guilherme, quais eram as características do INAMPS? Primeiro, galera, todas as ações eram centralizadas pelo governo federal, o que significa que 85% dos gastos com o INAMPS era da esfera federal. Outro ponto interessante é que geralmente aqueles que eram beneficiados pelo INAMPS só podiam procurar os hospitais quando estavam acometidos de alguma enfermidade. O que significa dizer que o INAMPS tinha como característica principal a prática de uma medicina curativa, em detrimento da busca de uma medicina preventiva. Outro ponto interessante é a atenção maior que o INAMPS tem no que condiz ao caráter hospitalocêntrico. O que é isso? Todas as ações eram centralizadas nos hospitais, ok? Então não esqueçam, o INAMPS, queira ou não, feria o caráter, fere a questão da equidade. O que significa dizer que nem todos naquele período eram iguais perante a lei, né? O INAMPS beneficiava um determinado grupo que foi citado aqui. Aí você pergunta, Guilherme, isso vai mudar? Vai. Década de 70 e 80 vigorou o INAMPS. Só que em 1986, galera, vai ocorrer um divisor de águas. Vai ocorrer um marco na história da saúde pública no Brasil. Em 1986 vai ocorrer a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi uma verdadeira revolução sanitária no país. Presidida pelo Sérgio Arouca, vai haver a ampla participação de movimentos sociais. E observem vocês que está se aproximando da aprovação da Constituição Federal de 1988, a 7ª e última que nós teríamos. E nessa Constituição, repito, foi definido aquilo que eu coloquei. A saúde como um bem maior dos direitos fundamentais e a saúde como um direito de todos, dever do Estado. O que significa dizer que a 8ª Conferência Nacional de Saúde vai nada mais, nada menos do que representar o embrião, o nascimento do Sistema Único de Saúde, ok? Mais tarde, o Sistema Único de Saúde vai ser criado através de 2 leis orgânicas, resultado dessa 8ª Conferência Nacional de Saúde. A Lei número 8.080 e 8.142, ambas do ano de 1990. Lei 8.080, 8.142, ambas de 1990. Elas são as leis orgânicas que criaram o Sistema Único de Saúde. Tá bom? Tá certo? Que ampara hoje 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do mesmo.
Aí você pode perguntar, Guilherme, os investimentos continuam os mesmos? O senhor comentou que o INAMPS, 85% dos gastos era da esfera federal. Bem, com o SUS, nós vamos ter uma mudança. Por quê? O SUS, o Sistema Único de Saúde, vai realizar uma descentralização em relação a seus investimentos. O que significa dizer que agora a esfera federal entra com 45% dos recursos, os municípios com 27% dos recursos e o Estado com os 28% de recursos, tá bom? Essa seria a fragmentação dos investimentos com relação aos recursos que são disponibilizados para a área da saúde. Ou seja, agora nós temos o caráter tripartido, federal, estadual, municipal, ok? Alguém pode perguntar, Guilherme, outras características com relação ao Sistema Único de Saúde que vale a pena a gente lembrar, inclusive numa produção textual. Há muita crítica envolvendo o Sistema Único de Saúde quando a gente fala na questão dos leitos. De acordo com o Tribunal de Contas da União, entre janeiro de 2011 e agosto de 2013, nós perdemos mais de 11.576 leitos. É muita coisa. E críticas, com certeza, existem. Só que o ministro da Saúde, o Arthur Quioro, ele tentou justificar essa perda de leitos, dizendo que o Sistema Único de Saúde tem uma filosofia um pouco diferente. O que seria? Bem, a filosofia de que o caráter hospitalocêntrico deve ser, em parte, não digo abandonado, mas em parte ele tem que ser substituído através da questão do atendimento ambulatorial. O Sistema Único de Saúde estaria tentando deixar o caráter hospitalocêntrico, lógico, na questão das enfermidades mais graves, mas colocar a questão de que 80% das pessoas que procuram um hospital necessitam de atendimento básico. Então eu posso ter esse atendimento ambulatorial através de perspectivas como a estratégia saúde da família, lembrem-se, a nomenclatura mudou, o que era programa da saúde da família agora é estratégia da saúde da família, o SAD, o serviço de atendimento domiciliar, as unidades básicas de saúde, as UPAs, unidades de pronto atendimento, enfim, que tenta construir no Brasil a imagética de uma cultura envolvendo a questão da medicina mais preventiva do que meramente curativa, tá bom? Eu acho que essas perspectivas, elas são extremamente importantes na área da saúde para você compreender o que está ocorrendo no Brasil, tá bom? Não esqueçam, nós estamos falando de um sistema público universal de saúde que realiza desde um atendimento ambulatorial até transplantes de órgãos, passando aí por milhões de cirurgias bariátricas, inclusive até mudança de sexo, enfim, para aqueles que são maiores de idade, comprovam um laudo médico de transexualidade e realizam aí mais de 2 anos de tratamento psicoterápico. Então chama a atenção, eu gostaria que vocês se lembrassem numa produção textual de todos esses aspectos que envolvem a saúde do país, tá bom? Tá certo? Fico muito grato pela atenção, é uma aula dica, saúde pública no Brasil extremamente interessante, tá bom? Para finalizar, eu gostaria de colocar para vocês um problema de saúde pública no Brasil, que são as agressões envolvendo um grupo de risco no nosso país, que são as mulheres. E aí eu gostaria de trazer como dica uma notícia da semana extremamente importante e que, obviamente, a gente coloca aqui na aula para te dar um maior embasamento, que foi a aprovação no dia 9 de março, após o Dia Internacional da Mulher, quando a nossa presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento em cadeia televisiva, dizendo que no dia seguinte aprovaria a lei de tipificação do feminicídio. Não esqueçam, galera, lei tem número. O número desta é 13.104 de 2015, a chamada Lei do Feminicídio. Aí você pergunta, Guilherme, feminicídio, óbvio, o assassinato contra a mulher, ok? Altera o Código Penal, porque agora a Lei do Feminicídio diz que toda violência doméstica contra a mulher deve ser considerado crime hediondo. O que significa isso?
crime inafiançável, não há prescrição de pagamento de fiança. Outro aspecto, a pena prescrita entre 12 e 30 anos, ok? Mas não esqueçam que ela pode ser aumentada em 1/3 caso a mulher seja gestante, 3 meses pós-parto, menores de 14 anos, maiores de 60 anos e que possuam algum tipo de deficiência física, ok? Você pode perguntar, Guilherme, um grande avanço, né? Na luta pelos direitos e, óbvio, no combate à questão dos assassinatos de mulheres. Ok. Só quero que vocês lembrem-se que há críticas também em relação à aprovação da lei. Por quê? Porque muitos jornalistas colocaram que a lei ela é sexista. O que significa isso? Reforça a ideia da mulher enquanto sexo frágil. E aí você me pergunta, Guilherme, por quê? Ora, nós estamos falando do assassinato, do crime de homicídio. Qual é o grupo de risco que mais sofre com a questão do homicídio no Brasil? Jovens, pobres e negros. Eles possuem uma lei específica que os ampara contra a questão do homicídio. Existem as leis, mas não há nenhuma específica para o grupo que mais sofre com a questão dos homicídios. Então, muitos realizam essa crítica de que a lei fere o princípio da isonomia, aquele que diz que todos são iguais perante a lei, ok? Então, lei do feminicídio, sem dúvida, vocês sabem que muitas comissões de vestibulares colocam entre suas possíveis propostas a violência de gênero e o papel da mulher na sociedade contemporânea. Então, não esquece, se cair um desses dois temas, usa na tua exemplificação a lei do feminicídio, tá bom? Com certeza a sua redação vai ficar, enfim, com uma fundação teórica mais rica. E eu agradeço demais, espero ter contribuído minimamente mais uma vez para a sua aprendizagem. Fico aqui, até a próxima, se Deus quiser.